Olá! Alguma vez já paramos para pensar no que realmente sustenta cada conversa que a gente tem, cada texto que a gente lê? Hoje nós vamos mergulhar fundo nas ideias de três gigantes que simplesmente mudaram o nosso jeito de entender a linguagem e a comunicação. Pois é, essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa análise de hoje. E olha, a resposta é muito, mas muito mais fascinante do que parece. Ela nos leva para uma verdadeira jornada pela estrutura, pela nossa mente e pela sociedade. O nosso caminho vai ser o seguinte: a gente começa com o Saussure e os blocos de construção da língua. Depois, a gente explora como a nossa mente funciona com Chomsky. Daí, vamos para a conexão social com Bakhtin e no final a gente junta tudo para ver como isso funciona na prática, no dia a dia. Então, vamos lá. Nosso ponto de partida é o cara que é considerado o arquiteto da linguística moderna, Ferdinand de Saussure. Foi ele que nos deu as ferramentas para a gente conseguir, de fato, desmontar a linguagem e entender como ela funciona por dentro. Para Saussure, a língua não é uma coisa que a gente nasce sabendo, tipo respirar. Não. É mais como um contrato social, sabe? Um sistema que uma comunidade inteira concorda em usar para se entender. É uma convenção. E é exatamente por isso que a palavra árvore não se parece em nada com uma árvore de verdade. A conexão entre a palavra e a coisa é um acordo arbitrário. Ok, então se a língua é um sistema, qual é a peça fundamental dela, o tijolinho básico? Para Saussure, essa peça é o signo linguístico. Pode pensar nele como se fosse o átomo de toda a comunicação. E como é que esse átomo funciona? Imagina uma moeda, com duas faces que não dá para separar. De um lado, a gente tem o significante. O que é isso? É o som, são as letras da palavra árvore. Do outro lado da moeda, a gente tem o significado, que é o conceito, a imagem mental de uma árvore que aparece na nossa cabeça. E o ponto crucial é esse: um não existe sem o outro, estão colados. Então, essa ideia do Saussure, da língua ser um sistema social, levanta uma questão bem intrigante, que nos leva direto para o nosso segundo pensador, o Noam Chomsky. Pensa só nisso. Uma criança, sem nunca ter ido a uma aula de gramática, consegue dominar um sistema de regras que é absurdamente complexo em poucos anos. Como é que isso é possível? Essa pergunta é a ponte perfeita entre a visão do Saussure, que é mais externa, e a visão do Chomsky, que é totalmente interna. E a resposta do Chomsky para essa pergunta foi, nossa, uma verdadeira revolução. Ele disse o seguinte: a gente não nasce como uma folha em branco. Nós já vimos ao mundo com um tipo de software mental, um dispositivo de aquisição da linguagem, que já vem com o projeto básico de qualquer língua humana. Isso sugere que existe uma gramática universal dentro da gente, e é por isso que aprender a falar parece tão natural. Certo, já vimos o sistema e a mente. Mas e a prática? Como é que a linguagem ganha vida de verdade quando a gente está conversando? É aqui que entra o nosso terceiro gigante, o Mikhail Bakhtin. Se a gente pudesse fazer uma analogia, seria assim: o Saussure nos deu uma fotografia da estrutura da língua. Já o Bakhtin nos deu o filme. Para ele, a linguagem não está lá, parada num dicionário. Pelo contrário, ela está em constante movimento, viva, pulsando em cada diálogo. Para o Bakhtin, o processo é mais ou menos esse. Toda conversa é única porque ela sempre acontece num contexto vivo. O significado não é uma coisa pronta que alguém entrega para outra pessoa, não. Ele é construído na interação. É quase uma dança entre quem fala e quem ouve. É pura troca, o tempo todo. Bom, a gente viu três perspectivas muito poderosas, mas como é que elas se conectam na prática? Vamos agora juntar as peças desse quebra-cabeça e ver como essas teorias todas ganham vida. Essa tabela aqui ajuda a organizar tudo de forma bem clara. Saussure nos deu a estrutura, Chomsky nos deu a base biológica, na mente, e Bakhtin nos deu a dinâmica social, no contexto. São três peças que, quando a gente junta, formam uma visão muito mais completa do todo. A partir das ideias do Saussure, especialmente daquela do signo linguístico, nasceu um campo de estudo inteiro chamado semiótica. A semiótica basicamente pega essa ideia do signo e aplica a tudo: imagens, gestos, modas, cinema. Tudo aquilo que comunica alguma coisa pode ser analisado. Isso se aplica a tudo ao nosso redor, o tempo todo. Quando a gente analisa por que um logotipo de uma marca nos passa uma sensação de confiança ou o que as cores de um filme querem dizer, a gente está praticando semiótica. Estamos constantemente decodificando signos. Agora, vamos para uma aplicação muito concreta.
Como esses conceitos todos, que parecem tão teóricos, ajudam profissionais que trabalham diretamente com os distúrbios da comunicação? A resposta é que esses profissionais precisam de todas as três visões juntas. Um fonoaudiólogo precisa entender a estrutura da língua, a parte do Saussure. Precisa entender as bases neurológicas e de desenvolvimento, que é a parte do Chomsky. E, claro, precisa entender como a comunicação daquele paciente acontece na interação social do dia a dia, que é a parte do Bakhtin. É essa a abordagem completa que funciona. E para a gente fechar, vamos nos aprofundar em um último detalhe fascinante. A gente já falou de palavras, de regras, de conversas, mas e a expressividade que existe nos próprios sons que a gente faz? Pois é, existe um campo chamado fonestilística que estuda exatamente isso. Pense em como o nosso tom de voz pode transformar uma frase de sincera para totalmente sarcástica, ou como a velocidade com que a gente fala pode demonstrar urgência. A fonestilística estuda o significado que está no som e não só nas palavras. E assim a gente volta para o começo, mas com um olhar totalmente novo. Na próxima conversa, vale a pena pensar, não estamos apenas trocando palavras. A gente está participando de um sistema, usando uma capacidade que nasceu conosco e co-criando significados em tempo real. A pergunta que fica é, que outras mensagens será que estamos enviando sem nem perceber?